hoje eu quero refletir com os irmãos sobre Jesus, o pão da vida. O texto está em João, capítulo 6, a partir do versículo 1. E quero convidar você a ler esse texto também, tá? João 6, a partir do verso 1 até o verso 15. Vamos ler juntos. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Só a leitura do texto já nos faz bem, não faz? Ler a palavra de Deus em voz audível aumenta a nossa fé, sabia? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse texto que acabamos de ler está dentro de um contexto onde Jesus estava curando muitos enfermos, ensinando as pessoas, e aonde Jesus estava, ajuntava-se sempre grande multidão. Então você imagina que Jesus está aqui, e nós estamos aqui em torno dele, e as multidões afluindo para este lugar. Quando Jesus caminhava, muitas vezes tinham 10.000 pessoas, 5.000 pessoas. Aqui tinham 5.000 homens, mas os estudiosos dizem que com as mulheres e crianças, 20.000 pessoas. 20.000 pessoas ali, querendo a atenção de Jesus. Essa multidão, ela estava esgotando tanto a Jesus quanto os discípulos. A palavra de Deus vai dizer nos textos paralelos que ele não tinha tempo para comer, nem ele e nem os discípulos, porque a multidão tinha necessidades e eles não conseguiam parar e dizer para a multidão: olha, para agora que a gente vai almoçar, espera um pouquinho que eu preciso ir no banheiro. Não, saía um, chegava outro, era um atrás do outro. E Jesus, nesse contexto desse texto, ele está muito cansado, e os seus discípulos também estão muito cansados e com fome. Então Jesus toma uma decisão:
ele fala: olha, vamos pegar um barquinho, e ali onde ele estava, na região de Cafarnaum, onde era o lugar onde ele mais ficava, talvez a sua sede, tinham muitos barquinhos. E como Pedro e André, eles eram pescadores, então eles conheciam pessoas, e com certeza rapidamente arrumaram um barquinho. E Jesus e os discípulos entram naquele barquinho com um coração um pouco aflito, porque ao mesmo tempo que eles estão muito cansados de ajudar todo o povo, Jesus acaba de receber uma notícia, que o seu primo, João Batista, acabara de ser degolado por Herodes. Então, Jesus tem essa notícia triste. O seu primo foi morto, João Batista foi degolado por Herodes Antipas. E ele também está cansado. E os discípulos estão cansados. Então existe aqui um contexto de um cansaço físico e um cansaço emocional. Eu não sei você, na sua caminhada, na sua correria, às vezes você chega tão cansado do trabalho em casa, ou estão acontecendo coisas e pessoas querem a sua atenção, mas você está tão cansado, você diz: gente, para um pouco, deixa eu tomar um banho, deixa eu trocar de roupa, eu preciso pelo menos uns 15 minutos para eu me recompor, depois a gente conversa. Jesus não teve esse tempo. E além disso, ele ainda teve a notícia do falecimento do seu primo. Bem, diante desse contexto, ele toma uma decisão: vamos para um lugar deserto. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, gente, vocês estão cansados, né? Eu também. Vamos para um lugar deserto agora, a gente precisa descansar. E eu não sei você, mas quando eu penso que eu vou descansar, parece que eu me programo internamente e me desligo automaticamente das coisas que eu preciso fazer, porque eu vou descansar. E eu acredito que naquela hora os discípulos, assim, eles falaram: graças a Jesus, vamos descansar um pouco. Mas a multidão ouviu eles conversando, e a multidão correu para o lugar que eles estavam indo e chegaram antes deles. Quando eles chegam no lugar deserto, não está mais deserto. Quem está lá? Uma grande multidão de 20.000 pessoas. E é uma coisa incrível como Jesus tem um coração tão bom, que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 14:14, diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, voltou para o barco e foi embora. Foi isso que está escrito? Quando Jesus viu aquela grande multidão, gente, uma multidão de problemas, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Esse texto não está em João, esse texto está em Mateus. Por quê? Todos os evangelhos contam esse mesmo milagre. E quando você leu a multiplicação dos pães nos 4 evangelhos, você vai ter a visão completa do que estava acontecendo naquele cenário. E quando a gente lê só um evangelho, a gente pensa que Jesus desceu do barco e já foi multiplicar os pães e os peixes. Não, ele desceu do barco e foi curar os doentes. Ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava de luto, seus discípulos estavam exaustos, mas ele desce daquele barco e a palavra de Deus vai dizer que ele teve compaixão deles. Ele não desceu emburrado, ele não desceu bravo, ele não desceu daquele barco dizendo: meu Deus do céu, que não me deixam em paz, eu tenho as minhas necessidades. Não. A gente pensa que só na cruz Jesus se entregou. Jesus se entregava por nós todos os dias. Todos os dias ele dizia não para ele mesmo
para poder dizer sim para nós. E sabe, outro texto vai revelar, em Lucas 9:11, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisaram de cura. E Marcos vai dizer, 6:34, quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. O Evangelho de João vai dizer quem é essa multidão. Essa multidão era composta de pessoas que não tinham uma fé genuína em Jesus. Você acha que essa multidão está procurando Jesus porque Jesus é o Messias? Porque Jesus é o prometido de Deus que iria salvar a humanidade? O texto vai dizer que não, que essa multidão procurava Jesus porque ele sabia que Jesus podia curar as suas doenças e que Jesus podia suprir suas necessidades imediatas. Eu não sei você, mas atender gente que quer conversar com a gente só porque tem interesse no que a gente pode oferecer, pessoas que nos procuram por aquilo que podemos dar e não por aquilo que a gente é. Como é que você atenderia uma pessoa dessa se você já está cansado, se você já está de luto, se você está exausto e com fome? Como você atenderia uma pessoa que não se aproxima de você por quem você é, mas olhando a sua carteira, olhando o que você pode dar, se aproxima de você? Era assim que essa multidão se aproximava de Jesus, não para adorá-lo, não para levantá-lo como o Messias, mas eles queriam um rei que pudesse colocar comida na barriga e curar a dor de cabeça. Mesmo assim, Jesus teve compaixão deles, e não comendo e nem bebendo, e nem se preocupando consigo mesmo, ele atendeu todas aquelas pessoas, curou todos os enfermos, pregou o Evangelho e teve compaixão delas. Sabe o que é compaixão? Compaixão é quando você olha a necessidade do outro e você faz a necessidade do outro passar pelo seu coração. Então você se enche de compaixão, e a compaixão nos aproxima uns dos outros. E foi isso que Jesus fez. A primeira lição que eu aprendo nesse texto para os nossos dias é que ainda que eu e você nos aproximemos de Jesus com interesses egoístas, querendo só resolver o nosso problema e querendo que Jesus atenda às nossas necessidades imediatas, ainda que façamos isso, Ele olha para nós, tem compaixão de nós e nos atende. Jesus não atende às nossas orações porque nós somos bonzinhos. Jesus não atende às nossas orações porque nós fazemos todas as coisas certas. Jesus não atende às nossas orações porque nós somos melhores do que os outros. Jesus atende às nossas orações porque Ele é bom, porque Ele tem compaixão e porque Ele esquece dele mesmo em favor de nós. Então, quando você orar, lembre disso. Não deveríamos, mas a gente faz isso muito, nos aproximar de Jesus para saber o que Ele tem para dar para a gente hoje. Deveríamos nos aproximar de Jesus para dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Eu sou o Teu servo e vim até você, até o Senhor, para fazer a sua vontade. Em segundo lugar, eu aprendo, irmãos, que os discípulos estavam diante de um impossível. O texto vai dizer que Jesus vai falar com alguns deles sobre o que está acontecendo. Marcos 6,36 diz assim, eles diziam assim:
manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Quando os discípulos veem aquela multidão faminta, a primeira reação diante daquele problema dos discípulos foi: manda eles embora. Senhor, manda esse povo embora, porque não tem jeito. E às vezes nós também, diante dos problemas da nossa vida, a gente manda pessoas embora. Você já mandou alguém embora da sua vida? As coisas não estavam dando certo. Você estava cansado. Você estava estressado. Você estava de luto. Você não estava bem. Aí chega aquela pessoa inconveniente e quer saber o que você tem para oferecer para ela. Aí você pensa assim: quer saber? Chega. Eu não quero mais essa pessoa na minha vida. E diante desse cenário eu vou tomar uma decisão. Essa pessoa está fora do meu circuito do relacionamento. Vou parar de seguir ela no Instagram. Vou deletá-la do Facebook. Vou tirá-la do grupo do WhatsApp. Estou de mal, interesseira, não quero mais. Você acha que os discípulos de Jesus eram diferentes de nós? Não. Essa reação dos discípulos é a nossa reação. Porque quando está tudo muito bem, até a gente se tolera. Quando está tudo muito bem, a gente até dá um sorrisinho amarelo. Mas se as coisas não estiverem bem, se você estiver cansado, se você estiver com fome, se você estiver com problemas, e a pessoa chegar lá exigindo alguma coisa, você fala assim: fora. Você para mim está morto e enterrado. Alguns ainda falam isso. Tem aquele cemitério pessoal, né? Já matou um monte de gente e enterrou. Então a primeira reação dos discípulos foi: manda esse povo embora. E essa é uma coisa que talvez eu e você façamos. A segunda reação vem de Filipe, João 6,7. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Diante dos problemas da vida, o Filipe dá uma resposta que eu e você damos. A gente faz contas, a gente usa a nossa razão, e a gente olha o cenário e fala assim: não dá, é lógico que não dá, é óbvio que não dá, é impossível isso dar certo. Então nós olhamos para o próprio Cristo e falamos assim: Senhor, o Senhor não sabe fazer conta não? O Senhor não está percebendo que não vai ter jeito não? 1 mais 1 igual a 2, Senhor. Até quando a gente vai ficar com esse problema aqui? Até quando nós vamos tolerar essas pessoas aqui? E o meu descanso? E a minha paz? E a minha refeição? E o meu sono? E eu, como é que eu fico nessa história, Senhor? Então assim, não tem dinheiro, eles já falaram para mandar embora, o Senhor não mandou, e eu quero colocar mais um argumento em cima. É lógico que não vai dar certo. É justificável? Eu aprendi isso. É justificável? É justificável. É justo? Não é justo. Terceira proposta veio de André, João 6,9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André fala assim: Senhor, o que a gente tem é isso aqui, ó. Mas Senhor, eu nem sei por que eu estou te mostrando isso. Porque o que a gente tem na mão é tão pouco. O que a gente tem na mão é um farelo para essa multidão. Senhor, o que a gente tem na mão não dá para nada. É isso que eu estou querendo dizer para o Senhor. A gente já quis mandar a multidão embora. A gente já mostrou racionalmente para o Senhor que na matemática não dá certo. E agora a gente está colocando diante do Senhor que o Senhor veja. É 5 mais 2 são 7, Senhor, está aqui, ó. E é pão de cevada, sabe? O pão de cevada é o pão do pobre. Naquela época o pão de cevada era o pão das pessoas mais simples. E os peixinhos, muito provavelmente ele é um peixinho
que ele ficava num vinagre, e quando você misturava com o pão, ele dava um gostinho. E Jesus olhou aquilo e olhou as reações dos discípulos. Então Jesus fala. E o que Jesus fala? Ele disse assim: disse Jesus, mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Irmãos, esse detalhe do texto é tremendo. Havia grama. A Bíblia diz no Salmo 23 que Jesus é o bom pastor. Ele nos leva aos vales verdejantes. Se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Olha esse detalhe do texto. Havia muita grama. E Jesus olhou para aquela multidão e disse: eu tenho compaixão delas, porque elas são como ovelhas que não têm pastor. E tendo compaixão, mandou o povo se assentar. E se assentar sobre uma grama. Isso está apontando para Ele como o bom pastor que pode suprir todas as nossas necessidades. Assentem-se na grama. E eram cerca de 5.000 homens. Então tomou os pães e deu graças e os repartiu. E entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, comeram, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços. Irmãos, a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando nós levamos as coisas para as mãos de Jesus, não importa se é pouquinho, não importa que se aos nossos olhos parece que não vai funcionar, porque eu não sei como foi, mas eu imagino que aqueles pães, aqueles peixes ficaram dentro de um saquinho, e eles foram repartindo com a multidão, e toda vez que alguém colocava a mão naquele saco para retirar pão e peixe, não acabava, não acabava, não acabava, não acabava. E ao final de tudo, recolheram 12 cestos. Tinham 12 discípulos que estavam de barriga vazia. 12 cestos cheios. Nada foi desperdiçado. Mas o que me chama muita atenção é que a coisa só mudou quando foi colocado aquele pouquinho nas mãos de Jesus. Olha, eu sei que eu e você não temos muito a oferecer para Deus. E talvez você esteja sentado e dizendo: puxa, pastor, eu sou como alguém dessa multidão. Eu sou essa pessoa que procura muito Jesus para Ele resolver os meus problemas. Eu sou essa pessoa que não dá descanso para Jesus. Mas esse Jesus é tão amoroso que ao invés de Ele me rejeitar, de Ele me mandar embora, de Ele fazer conta, Ele simplesmente olha para mim e diz assim: meu filho, sente-se, sente-se, eu sou o seu pastor, eu tenho provisão para a sua vida. Se é provisão para a sua alma, eu tenho. Se é provisão para o seu corpo, eu tenho. Se é provisão para o seu espírito, eu tenho. Eu sou o bom pastor. Irmãos, o que temos é tão pouco para dar, mas devemos levar esse pouco a Jesus. Talvez a sua família esteja tão quebrada, ou você esteja tão destruído pelas circunstâncias da vida, que você diga assim: pastor, eu estou só o caco. Eu vi nesse summit que eu fui, eu vi uma ilustração muito bonita. O cisne andando no lago, nadando. Quando você olha o cisne num lago, ele está lindo, ele está pleno, ele vai deslizando em cima da água.
Mas eles mostraram depois como é que é por baixo. Para ele deslizar lindo daquele jeito, as patinhas ficam fazendo assim, bem rápido, e é feio. Mas em cima da superfície o cisne é lindo. Às vezes nós estamos assim. As pessoas olham para nós, nós estamos igual um cisne, lindos por cima do lago. Mas Jesus enxerga suas patinhas, fazendo assim, desesperado, para conseguir dar conta daquilo que precisa dar. E eu falei para Jesus: Senhor, eu sou essa pessoa, quebrado, cansado, que muitas vezes te procura só para o Senhor resolver os meus problemas. Eu quero te pedir perdão, Senhor, mas ao mesmo tempo eu continuo tendo necessidades. Eu peço perdão por ter feito isso, mas Senhor, eu continuo tendo necessidades. Será que o Senhor pode me ajudar? Será que o Senhor pode levantar sua mão em meu favor? Será que o Senhor poderia inclinar os seus ouvidos à minha oração? Porque na minha matemática eu já percebi que não vai funcionar. Não é assim? A gente faz as contas e fala assim: não fecha, não fecha. É doença, é perseguição, são vícios, é a família, são as brigas, é o adultério, são as perdas, são as mágoas, é a rejeição, é a violência, são palavras malditas que são ditas, são problemas que a gente está vivendo no corpo, na alma e no espírito. E nós saímos como essa multidão, desesperados, correndo atrás de Jesus. Boa notícia que eu tenho para te dar é que Jesus te atende antes dele mesmo. É que Jesus te entende. É que Jesus te perdoa. E é que Jesus te ajuda. Que coisa boa saber que Jesus, que é o pão da vida, ele se repartiu por nós. Você entende melhor a ceia agora? Você entende como ele se repartiu aqui? Como ele se dividiu em pedaços? Ele ergueu o pão e ele repartiu. Mas quando ele repartiu, não era aquele pão, era ele. Era ele. E ele disse: se você comer de mim, você viverá para sempre. E você nunca mais terá fome. Jesus pode matar sua fome. Jesus pode restaurar sua história. Ele pode fazer tudo novo. Mas nada teria acontecido se um menino não tivesse aberto a mochila e dito: ei, eu tenho um pouquinho aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que no meio de 20 mil pessoas tinha muita gente comendo lanche escondido para não dividir. Você já fez isso na escola? Duvido que não tenha feito. Levou aquela coisa bem gostosa na bolsa. Chegou a hora do intervalo, ou antes do intervalo você tirava assim e fazia... Fez ou não fez? Fez. Eu fiz também. Falei: isso eu não posso dar, isso eu não posso dividir, isso é meu. A gente não tem isso? Esse é meu. Eu lembro da minha filha, coitadinha, ela no intervalo, ela munheca, não gostava de gastar dinheiro, munheca. Um dia ela falou assim: vou comprar um bolo de pote, era um bolo de pote, vou comprar um bolo de pote. Aí comprou o bolo de pote. As amigas delas todas vieram, uma colherinha. Ela chegou em casa e falou: nunca mais vou comprar o bolo de pote. Tinha gente lá com bolo de pote? Tinha. Tinha gente lá com pão melhor que o pão de cevada? Tinha. Mas alguém disse: Senhor, o que eu tenho, isso eu te dou. O pouquinho que eu tenho, toma nas tuas mãos. E Jesus multiplicou. Às vezes, irmãos, não é que Deus não quer fazer, é que a gente não quer entregar.
Entendeu? A gente quer ficar com aquilo para a gente. Mas o meu apelo hoje é que você entregue nas mãos dele. Mas pastor, é pão de cevada, é a coisa mais simples. O que eu vou entregar, na verdade não é nenhuma coisa boa. O que eu vou entregar para ele é uma dor. O que eu vou entregar hoje para ele é uma perda. O que eu vou entregar hoje para Jesus é algo muito profundo que está no meu coração, que eu tenho comido, na verdade, me alimentado dessa história, dessa dor há algum tempo. Será que Jesus pode pegar isso e me deixar livre disso? Sim, irmãos. Ele pode. E Ele quer. Você quer? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um convite a você. O que nessa noite você deseja colocar nas mãos de Jesus Cristo? É uma dor? É uma migalha? A sua história? Sua vida profissional? Sua vida conjugal? Sua vida familiar? Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas eu sei que Jesus está aqui, isso eu sei. E nós cantamos uma música hoje que a gente falou que a gente não procura Ele pelas bênçãos, a gente quer Ele. E Deus marcou um encontro com você hoje. Essa é uma noite de entrega daquilo que nos é caro. E talvez aquele menino foi realmente como aquela viúva, ele deu tudo o que tinha. Às vezes, irmãos, as coisas não mudam na nossa vida porque a gente só entrega uma parte. A outra parte a gente fala assim, não, isso deixa que eu controlo. Entregue tudo e deixe Jesus ser Jesus. Amém? Vamos orar juntos por isso? O que é que você quer colocar nas mãos de Jesus? Deixe o seu lugar. Venha. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Quer colocar o seu casamento, seus filhos, sua vida, sua caminhada profissional, seus estudos, sua vocação, suas dores, suas perdas, suas mágoas, suas feridas, suas decepções, suas desilusões. O que hoje você decide colocar nas mãos de Jesus Cristo? Não é uma mão qualquer, são as onipotentes mãos de Jesus. Podem chegar bem para frente, para todos poderem chegar até o altar, tá? Todos poderem chegar até o altar. E já vai falando com Jesus e dizendo, Senhor, é isso. Nessa noite eu quero colocar nas tuas mãos essa situação. Eu preciso, Senhor, da provisão, mas eu preciso mais do provedor. E talvez a sua oração seja, Senhor, eu quero colocar a minha cabeça debaixo das tuas mãos e dizer, Jesus, me abençoa, me ilumina, fica comigo, me tira desse labirinto que eu entrei. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso das Tuas mãos. Tudo eu coloco e deposito aos Teus pés. Senhor, muito obrigado. Eu também, Senhor, coloco nas Tuas mãos a minha vida e peço, Senhor, tenha misericórdia de mim e me faça um homem segundo o Teu coração. Muda-me, Senhor, transforma-me
e ajuda-me a ser mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Olha, deixa eu falar com vocês um pouquinho. Você veio aqui e você trouxe para as mãos de Jesus alguma coisa. Eu não sei o que é. Talvez alguém tenha trazido um filho, uma ferida, uma dor, uma mágoa, uma perda. Outros trouxeram um casamento, outros trouxeram a vida profissional, outros trouxeram situações nas suas vidas que estão desgastando, cansando, situações financeiras. Olha, não importa. Quando nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele é poderoso para fazer o que a gente não pode fazer. É isso que a gente tem que entender. A sua razão vai ser como a de Filipe, que vai dizer assim: ah, Senhor, mas o que é isso? Como André, não faça contas, não explique para Deus, somente entregue a Deus. E agora eu quero fazer uma oração muito especial com toda a igreja. Quero que você coloque suas mãos assim e vamos repetir juntos uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, que as minhas mãos sejam como as tuas mãos. Coloca agora, Senhor, as tuas mãos sobre as minhas mãos. Eu creio que através dessas mãos pessoas serão curadas, levantadas, abençoadas, protegidas, ungidas e guardadas. Essas mãos representam a minha vida e a minha obra, que através dessas mãos muitas obras de justiça glorifiquem o teu nome. Desvia das minhas mãos toda a avareza, toda a violência, toda a arrogância, toda a insensatez. Em nome de Jesus, as minhas mãos são tuas, Senhor. Usa elas como o Senhor quiser. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Sabe, gente, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de um abraço, não tem? E quando a gente abraça e aquela mão aperta, a gente se sente melhor. Mas se a gente tiver convicção que essas mãos podem ser como as mãos de Jesus, vai ser diferente. Quem é pai e mãe aqui, colocar a mão sobre a cabeça dos filhos e orar e abençoar e dizer: ah, você vai viver o que o Senhor tem para a sua vida. Os maridos que estão aqui, colocar a mão na cabeça da esposa e dizer: mulher, você é a mulher mais linda e sábia que Deus poderia ter colocado na minha vida. Como é que você acha que essa mulher vai se sentir? E você colocar a mão na cabeça do seu marido e dizer: meu amor, apesar de tudo, você é uma bênção. E isso junta a gente falar que ama e a gente ter contato. Teve uma cura na Bíblia que Jesus não curou só com palavras. Existe uma cura na Bíblia, que é da mulher encurvada, que ele disse assim para ela: mulher, você está livre do seu mal. Ela estava presa por Satanás e ela estava encurvada há 18 anos. E eu achei muito interessante, irmãos, que ela não endireitou quando Jesus disse: você está livre. Ela continuou encurvada. Mas o texto continua dizendo: mas o Senhor impôs as mãos sobre ela e ela se endireitou. Sabe, algumas situações na nossa vida vai exigir uma imposição de mãos.
Se você estudar a Bíblia, verá que Jesus impôs as mãos sobre os discípulos, impôs as mãos sobre as crianças, e ele sempre impunha as mãos, abençoando. Isso é bíblico. Não vamos perder isso. E quando você olhar para as suas mãos, pense que as mãos de Jesus estão segurando as suas mãos. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Às vezes mas quando a gente está para afundar, quando Pedro estava afundando, foi a mão de quem que trouxe ele de volta? De Jesus. Você entende? É aquela mão que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Senhor, nós te entregamos esse momento, e o que colocamos nas suas mãos, que não era bom, o Senhor é poderoso para nunca mais deixar voltar isso na nossa vida. Mas o que colocamos na sua mão, que precisa ser multiplicado, porque é tão pouquinho, o Senhor é poderoso para fazer. E Senhor, torna-nos parecidos contigo, iguais a Ti, para que através das nossas mãos, que somos o Teu corpo na terra, possamos fazer os mesmos sinais e maravilhas, glorificando assim o Teu nome. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém?